A teoria da relatividade geral é a ideia mais brilhante de todos os tempos, e certamente é também uma das menos compreendidas. Ela revolucionou completamente a nossa compreensão do universo que nos rodeia. Até o início do século XX, a física era regida pelas leis de Isaac Newton. O físico e matemático inglês dizia que a gravidade é uma força causada pela massa dos objetos e fazia com que eles fossem atraídos um em direção ao outro. O objeto com mais massa atrai mais intensamente. Por isso nos mantemos sobre o chão da Terra. Ela nos atrai para o seu centro. E por isso também os planetas se movem ao redor do Sol. Mas e se o Sol de repente desaparecesse por completo? Segundo a teoria de Newton, os planetas do sistema solar sairiam instantaneamente das suas órbitas, já que não haveria mais a força de gravidade do Sol para atraí-los. Para ele, a gravidade é uma força de ação imediata, independente da distância entre os corpos. Einstein encontrou o problema nessa teoria de Newton. Segundo seus cálculos, a luz era a coisa mais rápida no universo. Nenhum corpo com massa alcançava uma velocidade superior à velocidade da luz, nem mesmo a força da gravidade. A luz do Sol leva cerca de 8 minutos para percorrer os quase 150 milhões de quilômetros que o separam da Terra. Então, se o Sol desaparecesse, como seria possível que a Terra fosse liberada de sua órbita antes que as pessoas aqui na Terra deixassem de ver o Sol brilhar? Problemas desse tipo mostraram a Einstein que a gravidade poderia ter uma explicação diferente. Nos 10 anos que ele passou estudando sobre isso, entre 1905 e 1915, o físico alemão criou a teoria da relatividade geral. Ele imaginou as 3 dimensões do espaço e a dimensão do tempo juntas, formando um tecido que nos rodeia, e que é deformado pela presença dos corpos. Ele chamou isso de espaço-tempo. Quando a gente aplica esse pensamento aos planetas e estrelas, é como se o Sol fosse uma bola pesada colocada no meio de uma cama elástica, e a bola faz com que o tecido se curve. É essa curvatura que cria o que nós sentimos como força de gravidade. Então a Terra e os outros planetas permanecem em órbita, não porque o Sol simplesmente atrai como pensava Newton. Mas para Einstein isso acontece porque o Sol é uma estrela tão massiva que os outros corpos seguem a curvatura que ela gera. Daí, a gravidade já não pode ser considerada uma força de atração entre 2 corpos, como dizia Newton. Ela é o efeito que a curvatura do espaço-tempo tem sobre os corpos. E pensando nisso, o que aconteceria se o Sol desaparecesse? Segundo Einstein, a perturbação que isso causaria no espaço-tempo formaria uma onda gravitacional que viajaria até os planetas. E segundo os seus cálculos, essa onda viajaria exatamente na mesma velocidade da luz. E é por isso que nós deixaríamos de ver o Sol brilhar ao mesmo tempo em que a Terra mudasse de órbita. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein vem para explicar por que o tempo se deforma na presença de campos gravitacionais. Sabendo que o movimento é relativo, então ele depende de referencial para referencial, 2 cientistas queriam entender em relação ao que a luz se propagava a 300 mil km por segundo. Foram feitos experimentos e o que foi concluído é que a luz se propaga a 300 mil km por segundo em relação a qualquer coisa. Então é como se não existisse um meio pelo qual ela se propaga. Queriam inclusive encontrar esse meio, que é o chamado éter, e foi concluído isso. A primeira consequência da teoria da relatividade foi entender que o tempo não tem o mesmo ritmo em todos os sistemas de referência. Como assim? Uma pessoa dentro de um foguete, o tempo medido entre emissão e recepção de algum evento, para ela, é menor do que para uma pessoa que está de fora do foguete. Os eventos acontecem em posições diferentes, e nisso a distância percorrida pela luz ela é maior para quem está de fora do foguete. Por conta dessa distância ser maior, a velocidade da luz ser a mesma em relação a qualquer coisa, o tempo ele passa diferente para quem está em repouso e para quem está em movimento.
Como a gente explica, então, que o campo gravitacional ele altera o fluxo do tempo? O exemplo é o seguinte. Você pisa no acelerador, está dentro de um carro. O carro acelera e você se sente como se você estivesse sendo puxado para trás, grudado no banco, como se tivesse uma força de inércia mesmo sobre você. Quando você freia, a sensação é de você ser jogado para frente, então é ao contrário. Albert Einstein ele observou isso e ele percebeu então que existem forças aparentes atuando, que são chamadas de forças de inércia. Einstein disse que essas forças elas atuam como se elas fossem forças gravitacionais. E aí ele enunciou o princípio de equivalência, que diz que os efeitos de estar submetido a um campo gravitacional são os mesmos de se estar submetido a um campo de aceleração, como eu falei no exemplo. Um campo de força inércia. Por meio da relatividade geral, que foi provado por Einstein, é possível comprovar que grandes massas distorcem o espaço-tempo, visto que sua gravidade ocasiona em uma curvatura na luz. E por meio da metáfora da cama elástica, conseguimos minimamente entender como essa força de gravidade distorce a luz. Quanto mais massa o corpo tiver, mais distorcida a luz ficará. No exemplo, é possível ver que o planeta azul possui pouca massa, logo, pouca distorção. O Sol, como um corpo mais pesado, possui mais distorção. E o buraco negro, que possui uma massa tão alta e tão grande que a luz praticamente não consegue passar por ela. E apesar de ser chamada de teoria, ela está praticamente comprovada, visto que experimentos foram feitos, como a da lente gravitacional, que mostra que ao ver um planeta com alta massa, sua imagem é repetida ou borrada. E as provas são quase suficientes para torná-la não apenas uma teoria, mas uma lei.